Eu quero, antes de manifestar o voto, fazer aqui 2 registros. O primeiro é que a proposta de 2 bilhões de reais não foi uma proposta inventada por esta casa, foi a proposta do presidente Jair Bolsonaro. Que fique claro ao povo brasileiro, o presidente Jair Bolsonaro propôs na peça da lei orçamentária 2 bilhões de reais para a eleição. E a Câmara dos Deputados e o Senado estão apenas confirmando a proposta do presidente Jair Bolsonaro. A segunda questão é lamentável assistir gente que está na lista da JBS, que na campanha de deputado estadual recebeu dinheiro da JBS, ir para a tribuna fazer discurso demagogo com o único objetivo de tentar constranger o conjunto de deputados e deputadas. Nós temos compromisso com a democracia brasileira, nós temos compromisso com homens e mulheres que não são apadrinhados por grandes empresários e que disputam a eleição a partir de regras democráticas. O dono da Localiza, que tem benefício fiscal, ele não doa dinheiro para um professor, não doa dinheiro para um operário, não doa dinheiro para um gari, ele doa dinheiro para quem vem para cá entregar o mandato a serviço dos interesses menores dele e dos negócios dele. E nós temos coragem de enfrentar isso, não a bem dos desejos dessa casa, mas a bem dos interesses do povo brasileiro, que quer ter liberdade de escolha e que não quer ter gente que venha para cá já tutelado, como marionete. Lá no Amazonas tem um bonequinho que é o Peteleco. O Peteleco é um boneco de ventrílogo. E aqui tem boneco de ventrílogo. Presidente, o PSL aqui também tem boneco de ventrílogo de empresário, sem liberdade e sem autonomia para tomar as decisões que o Brasil precisa. Nós vamos enfrentar essa demagogia com coragem, olhando nos olhos e falando a verdade para o povo brasileiro, senhor presidente. O PL caminha assim. Olá. Como falar sobre o discurso dessa figura abjeta chamada Marcelo Ramos, né? Um aliado do que há de pior na política mais porca aqui do Brasil, e um homem que fez esse discurso indignado, defendendo o fundão, defendendo aumento. Para ele é o seguinte: o que há de financiamento, porque há de mais porco e antiquado na política, tem que ter, e ele estará lá apoiando, muito bravo, tá? Ele é o típico cara que defende coisas vergonhosas sem nenhuma vergonha na cara. Eu resolvi refutar ponto a ponto aqui as merdas que esse cara tá falando, a começar pela primeira falácia. A primeira falácia foi assim: foi o Bolsonaro que mandou esse valor aí no orçamento. E veja só, foi o Bolsonaro. Ele coloca até que assim, nós assim, pintou aqui, aí a gente da Câmara e do Senado tem que votar para ratificar, porque ele colocou. É mentira, tá? Que o Bolsonaro tenha colocado, isso os minions falaram, não, o presidente não botou, Bolsonaro colocou. Ele fez isso de comum acordo com as lideranças dos partidos políticos, com as máfias partidárias, e foi o que a gente criticou no Bolsonaro e nas máfias partidárias. Ô Marcelo, na hora de você fazer um acordão, você tem que ser homem, você tem que sustentar o acordo que tem ali, entendeu? O Bolsonaro fez isso em comum acordo com vocês, dessas máfias partidárias que você, Marcelo, representa. Tá? Não adianta só jogar no colo dele e falar que vocês estão votando o que eles quiseram. Não, embala que a criança é tua também, bonitão. 2, ele tenta jogar uma indireta ali num deputado que recebeu dinheiro da JBS, né? E que tá lá pressionando os deputados. Eu sei de quem provavelmente ele tá falando. Ele tá falando do Marcel Van Hatten, que quando foi candidato a deputado estadual, muito tempo atrás, muito antes de envolver qualquer investigação sobre a JBS, ele recebeu por dentro da legislação, um financiamento que foi uma merreca, assim como diversos outros deputados, numa época que a JBS doava para todo mundo. Ali, doação privada, dentro da lei, sem caixa 2. E o Marcel sempre teve liberdade para bater na JBS, para pedir a prisão desses caras, porque ele nunca teve vínculo com essa turma. E 3, de ir lá lutar contra o fundo partidário, que ele fez de forma muito honrosa e fez correto. Aí vem esse cara tentando constranger, sendo que, ô meu querido, né, eu ainda vou entrar nisso, você é do partido do Valdemar da Costa Neto, meu irmão. Calma, vamos entender quem você é e os interesses de quem você defende. Calma um pouquinho. 3, ele resolveu atacar o Salim Matar. Salim Matar, ele é o secretário ali de desestatização, tá fazendo um belo trabalho no Ministério da Economia ali junto com o Paulo Guedes. E por que esse deputado mencionou o Salim? Porque o Salim doou para campanhas de diversos
candidatos liberais, muitos que ganharam, né? Gente do MBL, do Novo e tal, que são justamente as lideranças que estão lutando contra privilégios como fundo partidário, como fundo eleitoral, como fundões de toda a natureza, né? Contra abusos e gastos que os próprios deputados antiquados como Marcelo são favoráveis. Aí ele inventa que, não, eles estão defendendo os interesses deste empresário. Quais interesses específicos? Tem algum PL, tem alguma votação específica onde qualquer um que tenha sido financiado está defendendo privilégios para a Localiza? Aí ele fala, ele não está financiando nenhum operário. Qual tipo de operário você gostaria que ele fosse financiado? O Kim, por exemplo, é filho de operário. Ele de certa forma, tem uma contradição absurda. Como é que opera isso aí? O Cassalin é um dos poucos, uns raríssimos casos de empresários brasileiros que apoiam causas liberais, apoiam dentro da lei, sem nenhuma imoralidade, sem nenhum absurdo, né? Poderia até ajudar mais, mas ele já faz mais do que praticamente todos os empresários brasileiros fazem, e você vem querer constrangê-lo, ou é pelo fato do Salim Matar lutar por um Estado mais enxuto, por um Estado menor, e por termos deputados alinhados com ele, que antes de serem deputados já trabalhavam em conjuntos e movimentos liberais, em iniciativas que buscavam reduzir o tamanho e o impacto do Estado na vida das pessoas, e privilégio, obviamente, no bolso de político vagabundo como a turma do teu partido, né, Marcelo? E aí é importante falar porque é o seguinte, que como quem paga a banda escolhe a música, né, ele tá querendo dizer o seguinte, se os empresários, eles vão pagar a campanha, vai ser um monte de deputado lacaio desses empresários, e aí eu passo a olhar assim, então o fundão que ele defende, cujo dinheiro vai basicamente para as máfias partidárias determinarem, então eu imagino que você serve então uma máfia partidária, porque quem vai liberar a conta do teu fundão vai ser o líder do teu partido, vulgo Valdemar da Costa Neto, um dos homens mais corruptos do Brasil, um porco, um homem que vive de assediar prefeito, assediar governador, vender legenda, que a gente sabe muito bem que é isso que o seu partido, o antigo PR, faz, né? Um dos partidos mais porcos do Brasil, e você, basicamente, é um homem que serve os interesses disso. Você serve o interesse de mafioso partidário que quer viver de fundão. Você é isso, Marcelo Ramos. Você é o cara da mais velha e antiquada política, arrotando por aí, né? Eu vou falar grosso aqui pra mostrar que os nossos interesses da velha política têm que ser defendidos com marra. E não, meu irmão. Fala aí, assume teu papai. Assume o Valdemar da Costa Neto, sim. Assume todo mundo, assim como todas as outras máfias partidárias que querem esse privilégio para se perpetuar. Aí você julga gente que recebe dinheiro privado, que tem histórico em participação na defesa de ideias liberais, por exemplo, o que é legítimo, achando que a relação é igual à relação que você tem com a máfia partidária que sustenta a tua campanha, bonitão, que é o que você quer. Não julgue todo mundo pela sua régua. O fato de você ser um defensor do que há de mais antigo e moral não faz com que os outros sejam, vamos dizer, algo similar defendendo outra coisa. Não é. Essas pessoas são diferentes no conteúdo e na forma. São muito diferentes. Você são de outra laia, meu irmão. Entenda isso. Aí por último esse cara vem me falar, né, da defesa dos interesses do povo brasileiro, que esses doadores privados não têm, e que quem tem provavelmente são os candidatos que são beneficiários, né, destes fundões e que defendem os fundões e que junto com as máfias partidárias votam os fundões. Aí eu me pergunto, o que essas grandes lideranças partidárias, do Centrão especificamente, né, e de alguns grandes partidos da oposição, estavam defendendo, né? Como é que vocês se comportaram nas últimas votações? Quais eram as suas grandes preocupações? Todo mundo sabe que vocês só queriam saber de fundão. Você, Marcelo Ramos, estava tentando voltar com o imposto sindical agora para ajudar a abastecer outras máfias. Então, o suposto interesse do povo brasileiro que você tem é o interesse que esses mesmos partidos do Centrão tinham ao se alinhar ao governo do PT e vocês recebiam muita mamata, muita verba. Depois, se alinhar ao governo do Temer, a troca de muito cargo, e agora tentar mamar de alguma maneira ali. Viram, eu não vou conseguir me pendurar no governo do Bolsonaro com ministério e cargo, né? Só alguns. Alguns conseguem, né? Mas não com a mesma volúpia, não com o mesmo tamanho. Então o que eu vou fazer? Vou usar meu impacto, minha força no parlamento para votar projetos que me deem privilégios. É isso, esse é o interesse do povo brasileiro que vocês votam. Vocês estão completamente fora da realidade. É por isso que as pessoas assistem ao seu discurso e você achar que você está arrebentando, as pessoas têm ânsia de vômito, têm asco. E enquanto você se comportar, e enquanto o Centrão se comportar como essa prostituta por dinheiro público que vocês se tornaram há muito tempo, as pessoas vão ter cada vez mais nojo da política e vão achar que um salvador da pátria, como um Bolsonaro, tem que pintar
como um anjo vingador para resolver todos os problemas, o que é horrível para a política. Se a política brasileira está doente, é por causa dos interesses vazios e mesquinhos de gentalha como você. É esse o cerne do problema, tá? Então esse é o meu recado, galera. Um abraço para todo mundo, menos para quem vota fundão, que ao menos graças ao importante trabalho do Kim e de vários deputados conseguimos barrar esse aumento. Vai ter fundão eleitoral, mas não na forma e no tamanho que eles queriam. Um abraço para todo mundo.